Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E hoje é dia de clássico, hoje é dia de Vasco e Flamengo, hoje é dia de guerra dentro de campo e é dia também da gente apoiar os nossos jogadores antes e durante a partida e, caso necessário, cobrar muito aí jogadores, treinador e diretoria em caso de mais uma atuação abaixo e de mais uma derrota para o rival aí na temporada, né? O que seria a quarta derrota para o Flamengo em 2025. Então a gente vai falar muito sobre a partida, vamos trazer todos os detalhes aí sobre escalação, tem novidade aí na lista dos relacionados, né, para o jogo de logo mais, e também vamos falar sobre outros assuntos, né, como a situação de Fábio Carille, que pode, obviamente, estar se despedindo do Vasco, caso o Vasco não vença a partida de hoje contra o Flamengo, e também vamos falar sobre o mercado da bola, porque tem notícia repercutindo lá no futebol mexicano, sobre uma possível troca aí entre Vasco da Gama e América do México, né? O Vasco podendo ceder um jogador em troca receber um atleta, né, que já é, né, um jogador que está nos planos do Vasco aí para a temporada. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Primeiramente quero convidar todos vocês vascaínos, vascaínas que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, né? Você que ainda não faz parte aqui da nossa família, para se inscrever, ó, lá embaixo, botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, né? Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho, e lembrar a galera que hoje você pode estar levando camisa do Vasco para casa, camisa oficial do Vascão para casa. A Estrela Bet, a nossa parceira do canal, está com uma super promoção. Primeiro, se você ainda não se cadastrou na Estrela Bet, você vai ganhar hoje R$30 para você fazer sua primeira aposta de graça. Isso mesmo. E além disso, você ainda vai participar de um sorteio de uma camisa igualzinho a essa aqui que eu estou vestindo agora, uma camisa branca oficial de jogo do Vasco. Tem mais duas camisas que serão sorteadas. A segunda será para todo mundo que já se cadastrou na Estrela Bet, usando o link aqui do nosso canal, inclusive quem se cadastrar no dia de hoje. E a terceira camisa, que é uma camisa super especial, que é uma camisa do Pablo Verratti, uma camisa usada pelo Verratti num jogo do Vasco, autografada pelo Pirata. Para você participar desse sorteio, tem um detalhe, você tem que fazer um depósito de pelo menos R$50 lá na Estrela Bet. Lembrando que todo o valor que você depositar usando o link do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, é multiplicado por 2. Então hoje, por exemplo, Vasco vai pegar o Flamengo. Vasco está pagando R$6 para cada R$1 que você apostar. Se você é novo, vai ganhar R$30, pode apostar na vitória do Vasco, transformar esses 30 em 180. E se você quiser, como eu, apostar na vitória do Vasco, vai lá, faça um depósito de qualquer valor, vai ser multiplicado por 2 e você pode apostar na vitória do Gigante da Colina. O link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Clicou no link, fez o cadastro, fez o depósito, está participando aí do sorteio das camisas. Beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre a partida, né? Justamente sobre esse jogo importante, jogo aí que pode, como eu falei no começo do vídeo, ser um divisor de águas, né? O Vasco vencendo vai trazer moral, vai trazer confiança aí para as próximas partidas, né? O Vasco vai ter uma sequência muito complicada, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem jogos aí contra Cruzeiro, contra Palmeiras, né? Jogos aí fora do Rio de Janeiro, então obviamente uma vitória contra o rival, contra o time que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, o melhor elenco do futebol brasileiro, o time que vem apresentando realmente o melhor futebol do Brasil no momento, traria muita confiança, né, para a torcida, para o elenco, para o treinador, para todo mundo. Mas a gente sabe da dificuldade, né, cara? O Vasco esse ano ainda não conseguiu em nenhum jogo apresentar um bom futebol, apesar de vitórias aqui e ali, né, apesar de ter conseguido, né, 6 pontos no Brasileirão e um empate, uma vitória na Copa Sul-Americana. Até agora o futebol não convenceu, né? Até agora o time não conseguiu desempenhar algo perto do que o torcedor espera e imagina que o Vasco possa estar jogando. Então o jogo de hoje a gente vai ter mudanças, obviamente, né? O Coutinho volta ao time titular, a gente não vai ter aí o Maurício Lemos na zaga, segue fora, né? A tendência é que o Tietê também não jogue, né? O filhinho dele recém-nascido está passando por um problema sério de saúde, então o Vasco
liberou o jogador, não sabemos se ele vai ou não para o jogo, né? A tendência é que não vá para a partida, e a gente também não vai contar com o Dimitri Payet, a lesão do joelho dele, ele deve ficar um mês fora, né? O país deve ficar um mês aí fora de atuação. Então o Carille vai mexer na equipe, vai mexer no time, né? A tendência é que ele entre com um esquema de 3 volantes, né, no meio de campo, com Coutinho e o Nuno Moreira mais liberdade ali na criação e Pablo Verratti centralizado. Então a provável escalação, o provável time do Vasco para a partida de hoje à noite deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton na esquerda e o PH na direita, dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas sendo mantido ali na vaga do Maurício Lemos, né? A dupla de zaga que vem falhando muito esses dois, espero que hoje não aconteça. Meio de campo, Hugo Moura deve ser o primeiro volante, a gente deve ter Paulinho e o Jair, caso o Tietchan não jogue, realmente essa trinca de volante deve entrar ali como titular, e aí com liberdade Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Pablo Verratti centralizado, né, buscando aí se manter na artilharia do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para você, com esse time, com esses jogadores, com essa formação tática, você acredita que o Vasco tem condições de vencer o Flamengo? Vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho muito difícil, mas como vascaíno, como eu falei no começo do vídeo, é dia de apoiar, de incentivar antes e durante o jogo. E caso necessário, a gente vai cobrar, vai criticar após a partida terminar. E como eu falei, pode ser o último jogo, né, do Carille como treinador do Vasco, né? Vários outros treinadores já caíram aí no Campeonato Brasileiro, o Caixinha caiu do Santos, Mano Menezes caiu do Fluminense, o treinador do Grêmio também já foi demitido, né? O treinador do São Paulo está muito próximo também de uma queda, e no Vasco a mesma coisa, a cobrança é muito grande, o torcedor não aguenta mais o Carille no comando do clube, e caso o Vasco tenha um revés hoje para o Flamengo, empate ou derrota, a tendência é que seja fim da linha, né? Que seja aí realmente a última partida dele no comando do Vasco da Gama. Mas enfim, vamos aguardar, vamos esperar qualquer novidade no decorrer do dia, a gente traz para vocês no vídeo de hoje à tarde. Então fiquem ligados que por volta das 4 horas a gente vai fazer a segunda edição. E agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Vamos falar justamente sobre a situação de mercado da bola, porque ontem teve uma notícia que repercutiu muito lá no futebol mexicano, né? Como vocês sabem, o Vasco tem interesse na contratação do atacante Brian Rodrigues, né? Jogador uruguaio, da seleção uruguaia que atua na América do México, né? O Brian ficou muito próximo do Vasco na janela de transferências agora no começo do ano. Acabou que o América do México não quis liberar o jogador na primeira janela, falou que liberaria no meio do ano, e aí o Vasco acabou aceitando, né? Foi atrás do Lloyd, do Nuno e do Garré, mas o interesse, a vontade de contar com o Brian Rodrigues continua, persiste. E ontem surgiu uma notícia lá no México que os dois clubes poderiam estar incluindo troca de jogadores nessa negociação, né? A vinda do Brian Rodrigues para o Vasco, a ida do Capasso para o América do México e o Vasco colocando mais dinheiro na negociação, né? O Vasco teria que chegar ali com mais 3 ou 4 milhões de dólares para contar com o atleta uruguaio a partir do mês de junho, né, quando a janela internacional de transferências irá se abrir. E aí eu pergunto para vocês, concordam com essa negociação? Acha que é uma boa troca, cara? O Capasso, infelizmente, não está sendo utilizado. Não sei o motivo. Sinceramente, para mim, o Capasso é mais zagueiro do que a maioria que a gente tem no elenco nesse momento. Mas, por questões internas, não sabemos aí se houve algum tipo de confusão, briga internamente entre o Capasso, a diretoria ou a comissão técnica, mas o jogador não vem atuando. E aí, caso necessário, né, essa troca, essa negociação aí, incluindo o jogador nessa possível ida para a América do México, eu vejo aí como uma boa possibilidade, até porque o Brian Rodrigues, para mim, vai cair como uma luva nesse atual time do Vasco aí, que está precisando de jogador agudo, jogador habilidoso e que saiba finalizar aí de fora da área, né? Porque realmente a gente tem poucos atletas que fazem isso nesse momento. Mas enfim, agora é aguardar, vamos ver aí o desfecho dessas negociações, né? O Vasco também vem conversando com o Balbuena, jogador que atua no Corinthians, atualmente está na Rússia. Surgiu informação que o Vasco também teria aberto conversas com o atacante Richarlison, que quer voltar ao futebol brasileiro para tentar vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Enfim, a gente vai ter agora alguns meses aí, né, antecedendo a janela de transferências antes de se abrir, para que o Vasco possa ter essas negociações avançando e não perder tempo aí quando for o momento, né, de anunciar jogadores. Mas enfim, o vídeo não acabou. Pedir para a galera mais uma vez não esquecer de correr lá na Estrela Bet, o link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica lá, faça o seu cadastro, garanta aí a sua participação no sorteio das 3 camisas oficiais do Vasco, sendo que uma delas
de jogo do Verratti com autógrafo do Pirata. Só você depositar R$50 que você vai garantir a sua participação e ainda vai dobrar o valor dessa grana, né? Vai botar 50, vai ganhar 100. E todo mundo que se cadastrar pela primeira vez, né? Tá fazendo seu cadastro lá pela primeira vez, ainda vai ganhar R$30 para fazer a primeira aposta de graça. Beleza, rapaziada? Agora eu vou dar sequência aqui ao vídeo com vocês, uma resenha que tivemos aí do Carlos Berbet e do Gustavo, né? Falando muito sobre o jogo de logo mais, sobre a expectativa, provável escalação. Então fico agora com esses dois feras aí na sequência aqui do nosso vídeo. Um abraço, tamo junto! Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play, do canal Mário Coelho Vasco. Eu, Gustavo Ribeiro, estou aqui acompanhado do meu amigo Carlos Berbet para a gente comentar um pouco sobre esse próximo jogo entre Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. É o quarto jogo entre Vasco e Flamengo nesse ano, Berbet? Exato, isso mesmo. Quarto jogo, né? 3 pelo Campeonato Carioca e agora esse primeiro encontro aí no turno, né, do Campeonato Brasileiro, dessa vez com o mando do Vasco da Gama, né? Teve toda aquela questão, né, aquela discussão, aquela polêmica para jogar ou não em São Januário, acabou sendo realmente no Maracanã, mas, enfim, isso é tema para outro vídeo, é outra situação em si, mas é o quarto encontro entre os arquirrivais nessa temporada. Nesse ainda início de temporada, podemos dizer assim. E nesse ainda início de temporada, Fábio Carille está extremamente pressionado, né? A gente vinha comentando em off a quantidade de treinadores aí no Campeonato Brasileiro que trocaram. Eu acho que o Fábio Carille parece próximo disso, até porque a gente sabe da dificuldade desse confronto contra o Flamengo, né? É o quarto jogo entre as equipes esse ano, nos outros 3 foi vitória por rival. E minha primeira pergunta para você, Berbet, seja sincero, abra seu coração, qual é a sua expectativa para essa partida, cara? Olha, Gustavo, assim, é aquilo, né? Eu sou um cara mais otimista, tento ser um cara mais otimista por natureza, mas pelo retrospecto recente, né, é difícil você encontrar alguma coisa para você se apegar, ter esperança, né? Pelas apresentações em si, exatamente. Contra o Flamengo, nos clássicos em geral, envolvendo o Fluminense também. O Vasco foi melhorzinho ali contra o Botafogo, mas também pegou um time alternativo que estava dividindo as atenções ali entre os jogos da Recopa Sul-Americana, né? Final, porque é jogo, entre aspas, né? Só uma fase ali da Recopa. E de forma geral, mesmo quando o Vasco conseguiu os resultados positivos, favoráveis, as atuações não convenceram, né? É aquela questão que a gente sempre vem frisando aqui, né? Não tem a gente não vê evolução no trabalho, é o mesmo jeito de jogar desde o início do Campeonato Carioca, é sempre, né, focando naquela mesma jogada, a bola na aérea para o Verratti, você não vê uma variação tática também, um padrão de jogo, não tem evolução, não tem variedade tática também. Então, assim, e olhando para o histórico das atuações contra o Flamengo, 2 dos 3 jogos foi um vareio, né? Infelizmente, vareio tático, técnico e físico. Físico eu sempre gosto de destacar, não especificamente da preparação física da equipe, mas sim pelas características físicas de cada equipe, né? O que se encaixa ali nos elencos. Então, assim, a esperança que eu tenho é que o Vasco consiga pressionar a saída de bola do Flamengo, né? Que foram os melhores momentos do Vasco quando ele levou mais perigo ao arquirrival nesses 3 confrontos. Então, assim, mas é aquele ponto. Até quando vai conseguir fazer essa pressão, né? E vai ser eficiente? Então, são esses pontos assim que a gente levanta esses debates, né? Porque é aquilo, nenhum time consegue pressionar 90 minutos um adversário, né? É impossível biologicamente falando. Então, quando você fizer, precisa ser eficiente, mais ou menos, não na questão de pressionar, mas sim de aproveitar as oportunidades e convertê-las em gol, como foi contra o Sport, né? O Vasco, na minha opinião, não foi melhor do que o Sport, de forma geral, em questão ali de performance, né, desempenho, mas ele foi eficiente, conseguiu aproveitar quando chegou e levou perigo ao adversário. Então, é isso.
eu acho que a principal expectativa, assim, esperança, é realmente o Vasco ser eficiente na pressão da saída de bola do Flamengo. Cara, eu também, como uma pessoa que tenta ser otimista no canal, assim, eu vejo esse confronto como muito difícil, assim. Eu vou mais na linha que você falou. Eu acho que o que a gente deve se abraçar talvez seja uma tentativa de pressionar a saída de bola do Flamengo, que foi o que funcionou nos jogos anteriores, e ser efetivo no ataque, sabe? Eu acho que não vejo o Vasco tendo grandes oportunidades, em quantidade, muitas, mas eu acho que as que tiver, o Vasco precisa aproveitar, sim. E vai ser um confronto muito difícil. E a gente veio para o vídeo de hoje para comentar muito sobre as dúvidas do Carille para esse confronto, né? Pode falar, Herbert. Só para complementar, nós olhamos assim muito o recorte de que o Vasco é um time que cruza muito na área, né? Mas até o início dessa quarta rodada, não está nem entre as 5 equipes que mais cruzaram, sabe? Nessas 4 rodadas. Por quê? Porque o time não consegue ter um intenso, não tem muito volume de jogo, sabe? Então, tem essa impressão ali, poxa, o time cruza muito, mas por essa dificuldade de não ter um volume de jogo, novamente, por conta da dificuldade da transição, principalmente ofensiva, né? Então, você vê que o Vasco não é tanto de cruzar ali. É claro que prioriza isso no seu estilo de jogo. Mas é uma contradição assim um pouco curiosa que a gente vem tendo nessas 4 primeiras rodadas, perdão, do Campeonato Brasileiro. Perfeito. E as dúvidas do Carille para esse confronto contra o Flamengo são basicamente em 3 posições, né? Uma por questões físicas, né? É o Maurício Lemos, ainda não se sabe se ele terá condição de jogo. Caso não tenha, a provável zaga será o mesmo dos últimos jogos contra Ceará, Sport. Não, Sport. Sport ainda já não tínhamos o Maurício Lemos. Foi a dupla Lucas Freita e João Vitor, que já está sendo muito questionada por parte da torcida. Diga, Berbert. Então, foi a dupla de zaga que mais atuou até o momento na temporada, né? Sim. Há de se dizer, porque o Maurício chegou também com algumas questões físicas, precisou passar ali por um processo de recondicionamento físico específico para ele, especializado, né? Personalizado. Então, é isso. Sim, realmente bastante questionado. Acho que mais o João Vitor em si, né? Pelas atuações não tão boas dele no geral nessa temporada. O Lucas, acho que para mim continua sendo uma grata surpresa, até porque, pelo que a galera conhecia muito pouco dele, então, assim, não sabia qual expectativa poderia ter. Acho ele um zagueiro mediano, na minha opinião. E, para mim, continua tendo um saldo positivo ainda. Ele, enfim, no próprio jogo contra o Sport, ele quase fez uma besteira, né? Quase entregou a bola ali para o adversário. Mas, enfim, acho que no geral ele é um zagueiro rápido, consegue ele disputar, por exemplo, com o Bruno Henrique, né? Tem um bom passe, consegue ter em algumas situações passes que quebram linhas. Então, na minha opinião, no geral, é um zagueiro que tem um saldo positivo e é mediano até o momento. É claro que a gente torce para que ele evolua, né? Então, assim, acho que as críticas, né, as reclamações maiores são com relação ao João Vitor, que é um zagueiro de nível um pouco maior, e já demonstrou isso porque foi jogar na Europa. O Lucas até teve a passagem também lá no Real Valladolid, é muito jovem ainda, mas o João Vitor jogou em um dos maiores de Portugal, né, no Benfica, e retornou ao Brasil para jogar no Vasco, recebendo um alto salário. Então, você cobra de quem você sabe que pode render, né, pode entregar mais e que tem uma alta remuneração, né, porque aí realmente vai naquela questão do custo-benefício que você está pagando, né, está gastando um valor alto por algo que não está te trazendo, né, não está te rendendo benefícios de volta. Sim. E aí a outra dúvida do Carille, né, mais uma fica no como aquela dupla do Hugo Moura, né? A gente tanto falava sobre a quantidade de meio-campistas que o Vasco tem à sua disposição. O Hugo Moura, eu acho que até agora é o único que se firmou como titular de fato. E esse segundo volante, esse companheiro dele, vem alternando, né? O Tietê, que parecia ter sido
parecia ter segurado essa vaga, né? Mas ficou fora do último jogo por questões pessoais. E aí gera dúvida: se volta o Tietê, o Paulinho acho que corre por fora pela atuação abaixo desse jogo do Ceará, né? Atuação abaixo, eu digo, na temporada até aqui, né? O Paulinho, eu acho que ainda está voltando num processo de voltar de lesão, assim. Ainda não é o Paulinho que a gente esperava de 2023. E eu acho que corre também aí, por aí o Jair, né? Que o Jair vinha recebendo oportunidades e acredito que no jogo contra o Ceará entrou bem vindo do banco, né, Berbit? Na opção entre Tietê, Jair e Paulinho, com quem você iria para essa partida? Cara, eu ainda ficaria com o Tietê por conta da intensidade, sabe? O Concordo. Jair, eu acho que ele vem realmente muito bem. Mas você já tem o Coutinho, que não consegue ser, não é tão intenso assim, mas tem o Verratti também. Aí você tem um Nuno, que com relação, ele não tem uma recomposição assim tão bem feita. E aí a gente vai chegar na ponta direita ainda, mas eu não quero assim atrapalhar, podemos ir atropelando os assuntos. Então você precisa compensar, equilibrar, né? E quem diria que o Hugo iria se firmar? Ele que no geral não teve boas atuações nos clássicos, né? Deixando espaço ali, dando algumas bobeiras. Mas se dizia que ali no começo da temporada o meio-campo ideal seria Jair, Tietê e propriamente o Paulinho, né? Pela questão técnica ali. Mas enfim, o Hugo realmente vem demonstrando o seu valor, um jogador que, na minha opinião, é até um dos mais subestimados nesse elenco. O Tietê, querendo ou não, teve uma dificuldade ali no começo, né? Mesmo já estando no Rio de Janeiro, conhecendo, né, o Vasco sendo um adversário ali mais frequente. E ele ficou de fora por questões familiares, como você falou, e até por um controle de carga, já que ele atuou na maioria das partidas depois que ele retornou da lesão não tão grave que ele teve no joelho. Agora o Paulinho, cara, essa questão me deixa um pouco triste, porque eu já imaginei que isso poderia acontecer. Porque essa recuperação vai de jogador para jogador. Tem jogador que responde rápido logo de cara, que é o que vem acontecendo com o Jair, né? Mas isso não é uma ciência exata, podemos dizer assim. Eu lembro, sempre cito o caso do Falcão Garcia, né? Não é a mesma posição, é um centroavante. O Falcão Garcia, ele ficou de fora, para quem não sabe, da Copa do Mundo de 2014, na época aqui no Brasil, né? Pela Colômbia, porque meses antes ele sofreu exatamente, ele rompeu o ligamento cruzado anterior de um dos joelhos. E ele só foi conseguir retomar o melhor nível do futebol dele 2 anos depois. Então, assim, é uma situação muito complicada por conta da gravidade da lesão. Você precisa se adaptar e tal, enfim, a esse novo cenário. Você acaba perdendo um pouco ali da sua questão física, da agilidade com alguns jogadores. E o Paulinho depende muito, né, dessa intensidade, dessa questão física dele para conseguir performar bem. Mas nós torcemos para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Que ele consiga voltar a ser aquele Paulinho de 2023, como você muito bem citou, e foi fundamental naquela campanha ali, principalmente no segundo turno para permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E com relação ao Jair, cara, eu acho que ele se encaixaria melhor ali, sabe? E por merecimento também, pelo que ele vem apresentando. Ele entrou muito bem contra o Sport, inclusive, me agradou muito. Como eu disse, parece que ele se adaptou, né? Conseguiu lidar um pouco melhor com essa questão da lesão. E, enfim, mas acho que o Tietê, para mim, seria melhor por conta da intensidade do combate que você precisa ter no meio de campo, né? Para você não dar tanto espaço, por exemplo, para o próprio Pulgar, né? Também para o Arrascaeta em si, e evitar, né? Com relação a que as bolas cheguem nos pontas também, né? Nos lados de campo, podemos dizer assim. Então, eu preferiria o Tietê. Queria saber de você também. Quem você preferiria e que você falasse também com relação à dupla de zaga. Se você acha realmente que tem que ser João Vitor e Freitas, faria alguma mudança. É um pouco difícil, né, cara? Porque assim, o Oliveira também ainda tá machucado, tá em recuperação, né? A gente não sabe se ele já vai retornar, aos relacionados. Então, assim, você vai ficar com quem? Ali, quem que você cita? Os garotos da base? Lincoln, Luiz Gustavo vai jogar os garotos na fogueira? Tem o Capasso ali, mas ele não vem sendo relacionado. Por que ele não vem sendo relacionado?
tá treinando mal, ou por simplesmente ele não ser do mesmo nível que os demais companheiros que estão ali aptos, né, que estão ali mais frequentemente na relação de jogadores que está indo, né, está sendo convocado para as partidas. Eu acho que você foi muito completo na sua resposta e na sua pergunta agora. Eu acho que na dupla de zaga não tem muito para onde ir. As outras opções assim não estão em níveis abaixo, né? O Oliveira, poucas oportunidades que teve, não mostrou para desempenho para brigar por essa titularidade. Então eu acho que a zaga irá ser Lucas Freitas e João Vitor inevitavelmente. Ali no meio-campo eu também iria de Tietchan pelo próprio argumento que você usou ali, a questão da intensidade. A gente sabe como o meio-campo, o time do Flamengo como um todo, é um time muito rápido, de troca de passes rápidos, e eu acho que o Jair, nessa questão ali no setor defensivo, iria deixar a desejar. Como você disse mesmo, o Paulinho está com um desempenho abaixo. Então eu acho que a opção ali para esse jogo seria o Tietchan mesmo. E agora, indo para a última incógnita do Carille para essa escalação, a última dúvida seria para a ponta direita, né? Quem vinha jogando era o Garré. O Garré, eu acho que ainda não se adaptou por completo com a camisa do Vasco, né? Ainda parece fazer jogos tímidos. Eu acho que ele conseguiu fazer um jogo um pouquinho melhor contra o Puerto Cabello, né? Onde ele deu assistência para o Verratti. Mas, no geral, ele vem jogando assim, de forma tímida mesmo, assim. E a gente teve na última partida o Adson vem entrando com mais recorrência, né? Da última vez foi o jogo que ele teve mais minutagem, né? Ele entrou direto ali do intervalo. E o Ryan também entrou muito bem na última partida. Então fica entre essas três opções. Berbet, na sua opinião, quem deveria ser o titular? Garré, Adson ou Ryan? Cara, eu ficaria a princípio com o Ryan, né? Pelo lastro maior assim na temporada, né? Ele tá um pouco melhor fisicamente. E depois a minha segunda opção seria ali o Adson, sabe? Agora com a provável ausência aí do Payet, né? A gente não sabe, não teve nenhuma divulgação do clube com relação à gravidade, se foi Muito realmente estranho, uma né? lesão, né? Se, enfim, foi só uma pancada. Pelo jeito que ele caiu ali, eu acho que foi só uma pancada, cara. Foi só um desconforto mesmo. A princípio ali, né? Olhando por alto, mas como a gente não tem conhecimento ali, leigo nessa questão do corpo humano, né? Enfim, a gente não sabe. Eu testaria até o Garré ali, talvez no segundo tempo, na vaga do Coutinho. Acho que seria interessante, né? Porque, novamente, vale a gente frisar que, na verdade, Garré e Nuno, eles são meias, né? Mas o Nuno ele consegue se adaptar um pouco melhor. E a minha escolha por Ryan ou até mesmo Adson, acho que vai por esse mesmo argumento da questão da intensidade e uma melhor recomposição, né? Até porque, assim, pelo lado direito, querendo ou não, nem sei quem vai ser o lateral ali do Flamengo que vai atuar, né? Mas o Nuno também ele vai precisar de uma atenção ali específica, né? Porque ele, querendo ou não, ele vai ter que parar o Wesley. Então, nesses jogos aí que o Vasco conseguiu ser melhor em momentos do jogo, foi quando, por exemplo, escalou o Cocão, né? O Matheus Carvalho um pouco mais aberto ali para acompanhar o Wesley, né? Então, enfim, fica essa dúvida também no meio de campo. Acho que querendo ou não, o Cocão corre por fora mesmo, atuando pouco aí nesse início do Campeonato Brasileiro. Mas assim, a princípio, na ponta mesmo, eu ficaria com o Ryan, acho que ele recompõe um pouco melhor, né? Tem essa um pouco mais de velocidade com relação ao Garré, e aí depois o Adson. Assim, com relação ao Ryan, em específico, acho que ele tem que ser coroado também pela partida que ele fez contra o Sport, né? Marcando gol. Gostei da movimentação dele contra o Ceará também, né? Chutou de fora, algo que a gente pede bastante para esse time do Vasco. Então, assim, eu acho que o Ryan, na verdade, ele vem fazendo uma movimentação mais por dentro interessante, tipo como um segundo atacante em algumas situações, né? Acho que vai ser legal caso ele insista, né? Arrisque mais essas tabelas aí com o Verratti para ele fazer o pivô e devolver para ele. Então, para essa partida em si, eu acho que se encaixaria melhor o Ryan e aí talvez o Adson. Queria saber de você também como que você vê esse cenário em si. Lembrando que, na minha opinião, no caso, né, eu acho que o Garré, ele compensa muito na questão técnica dele, mas ele peca por conta dessa intensidade, né? E com relação a quem que eu ia falar, o Jair também,
o pessoal fala assim bastante, né, dele ser o primeiro volante. Eu acho que ele não se encaixa tão bem, né, exatamente por conta da intensidade. Acho que mesmo ele tentando recompor, ele vai deixar a desejar recompondo espaço. Então, na minha visão, eu acho que o Jair se encaixa melhor ali como um segundo volante, realmente. Não, eu entendo e concordo a sua fala em relação ao ponta direita. Eu também iria de Ryan. Eu só não acho que o Ryan seja um grande marcador, assim. Claro que a comparação ali eu acho que todo mundo é marcado por baixo, assim. Acho que nenhuma das três opções são grandes marcadores. E para esse confronto contra o Flamengo vai precisar muito disso. Eu acho que isso vai ter que vir de uma orientação do Carille, assim. O Ryan, eu acho que principalmente por não ser um ponta de origem, ele não tem muito esse, esse costume de voltar, esse ímpeto para voltar a Cacoete. marcar. É, exatamente. Quase como um lateral também na fase defensiva, que é hoje o trabalho que o ponta precisa fazer no futebol mundial, né? Mas eu acho que na fase ofensiva o Ryan hoje entrega mais do que esses outros nomes, assim. Eu acho que o Adson será o titular da posição aí num futuro próximo, mas ainda está voltando aos poucos. Eu acho que a gente precisa também saber dosar para não perder o Adson, né? Claro que a situação é completamente diferente, mas a gente vê agora o Neymar com outra lesão, talvez por ter atuado muito mais do que deveria. Então acho que o Vasco também tem que tomar esse cuidado, assim como vem tomando com o Coutinho, trazer o Adson com calma, assim. Eu acho que o Ryan será a melhor opção para essa partida, mas eu quero ouvir de você que está vendo o vídeo aí, qual seria a sua escalação ideal para esse jogo? E aí, qual a sua expectativa, né? A gente iniciou o vídeo falando que não está com a expectativa tão grande, mas eu quero saber a expectativa de vocês. Alguma coisa para finalizar, Berbet? Cara, acho que não, acho que foi isso, né? E passar a provável escalação, né? Também, que é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, né? E aí segue provavelmente a dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas, né? Formando essa dupla. E aí Lucas Piton na lateral esquerda. Aí no meio-campo, Hugo Moura, Tietê, Jair, né? Ou, no caso, Matheus Carvalho e o Coutinho retornando ao time titular. E aí, na ponta direita, né? Garré, Ryan ou até mesmo Adson. Na ponta esquerda, o Nuno e o Verratti centralizado. Então, é isso. E aí, pedir para a galera também acompanhar, né, o Gustavo? Deixar com você aí, pedir para a galera nos acompanhar nos dois canais, né? Perfeito. Se inscrevam no canal MC Vasco Play, se vocês estão assistindo por aí. E se estão assistindo no canal Mário Coelho Vasco, se inscrevam lá também. Se tiver em um, vai para o outro. Se tiver em outro, vai para o um, para se inscrever nos dois e não perder nada do que a gente vai postando aí ao longo da semana, ao longo do brasileiro, né? Que a gente vai fazer essa cobertura. Também sigam as nossas redes sociais, né? Gustavo Ribeiro CRVG, Carlos Berbet 11, que estamos cobrindo aí muito de perto o Vasco Sim. aí nesse campeonato Fazendo brasileiro. uns Berbet, rios inclusive, bem legais, né? exatamente. O Berbet, inclusive, estará lá no Maracanã para cobrir esse Vasco e Flamengo. Então, para você saber de tudo desse jogo, nos sigam nas redes sociais. Deixa seu like, comenta aí e valeu. Até a próxima.